Oi, oi, gente! Estamos aqui agora com o nosso segundo episódio desse podcast, desse projeto. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para falar de um tema muito legal, muito importante. Eu me baseei numa música. Eu sou muito musical, gente, então acho que em todos os episódios vai ter alguma coisa de música, ou músicas, não sei, vamos ver. Mas hoje eu vou falar um pouco... pegar só um trecho, né, da música Ainda Estou Aqui. Na verdade, a música é Me Espera, mas eu vou falar de Ainda Estou Aqui, o tema. E aí, essa música foi feita pela Sandy, pelo que eu sei, no puerpério, né? Mas a gente vai falar sobre muitas coisas para além do puerpério, né? Pode ser que ele apareça, mas não é o centro dessa conversa. Essa conversa vai falar sobre... momentos da vida, tanto de entrega, de desafio, de tudo, de perda, de luto, de diagnósticos, e em que a gente, às vezes, se perde e precisa lembrar que a gente ainda está aqui por trás de tanto caos. Tem uma parte da música que fala assim: eu ainda estou aqui, por trás de 1000 versões irreais de mim. Quantas versões, né? Reais e reais a gente vive ao longo da vida. E altos e baixos, roda gigante mesmo, que a vida é. E aí eu trouxe essa convidada, que é uma amiga de longa data. Eu conheço essa pessoa desde, sei lá, adolescente mesmo. E tô um pouco nervosa de entrevistá-la, porque ela é muito importante. Palhaço. Enfim, hoje a gente vai falar sobre inúmeras coisas. Vamos associar quase que livremente. Quase. Porque a gente planeja um pouquinho ainda alguma coisa, né? É isso. Hoje estamos aqui com Paula. Não me chama de doutora. Você vê assim, não me chama de doutora, parece que ela tá dando uma bronca, né? Não me chama de doutora, mas na verdade essa não é a Paula. A Paula, ai, não me chama de doutora, não é a Paula. Não precisa. Seja bem-vinda. Obrigada. Tô muito Paula, feliz. minha amiga, psiquiatra, mãe, filha, irmã. A gente se identifica muito em muitas coisas, né, Paula? Sim, muitas coisas. A gente tá junto já há muito tempo, né, Gabi? Muito tempo. E eu acho que a gente viveu coisas muito semelhantes em tempos diferentes, Verdade. mas com intensidades muito parecidas, né? Sim. Então, tô muito feliz de te receber aqui hoje, da Eu gente fiquei poder... lisonjeada de ser convidada. Ai, poxa, não podia ser diferente. Quando eu pensei nesse tema, eu falei assim, cara, tem que ser a Paula. Eu acho que tem tudo a ver, né? Porque, enfim, tudo que a gente vai falar aqui é importante que seja você. E aí, você tá bem? Tô bem, e você? Bem também. Ainda está aqui. Ainda estou tentando. É isso. A gente vai seguindo e vai tentando. Sim. Eu queria começar, assim, pensando justamente nesse... que eu acho que é o ponto que eu vou começar a conversa, que é essa música. Como eu disse, foi escrita no puerpério, mas eu queria levar ela para outros caminhos também, né? Uhum. Então, começando, assim, por um assunto difícil, eu acho, mas importante, né? Você também passou por uma perda muito significativa. Sim, E, assim, a perda do seu pai foi sua primeira perda muito impactante, assim, na vida? com certeza. Foi, E né? acho que vai ser a pior de todas. Com certeza. Sim. E pra você, né? Imagino, pensando também em já ter passado por isso, se encontrar no meio disso tudo é muito difícil, né? Porque a gente fragmenta mesmo, né? Nesse início de luto e tal. Uhum. E aí, como é que foi pra você ainda estar ali, numa fase tão... Você tinha quantos anos? 24. 24, né? Uhum. De faculdade, tava no início, né? Mais ou menos da Não, faculdade. tava entrando no internato. Ah, já Eu ia tava... entrar no internato. E aí aconteceu isso tudo e assim, muda o foco, Sim. muda o dilema, muda a demanda, muda tudo, né, Paula? Eu tive que ressignificar minha vida inteira, né? Porque o meu pai foi assassinado e o motivo dele ter sido assassinado foi o hospital que eu fazia o internato, que eu ia começar a fazer o internato. Então eu fiquei 2 anos me preparando para voltar para a faculdade, para conseguir frequentar lá. Eu meio que elegi o lugar como o túmulo dele, né? Então era muito difícil ir para lá no início. Aí fiquei 2 anos tentando, fazendo terapia, fazia terapia 2 vezes na semana, por muito tempo, até eu conseguir retornar à faculdade, conseguir entrar no internato e terminar minha formação. Hoje,
a princípio... Eita, me enrolei. Hoje, a propósito, faz 6 anos que eu fiz o meu primeiro plantão. Nossa! Sim. Cara, passa muito rápido, Sim, né? na UPA de Cabuçu. O primeiro plantão da minha vida. Nossa. E aí, você ficou quanto tempo? Quanto tempo que você ficou parado depois? 2 anos. 2 anos. Aí fiquei 2 anos e voltei pra faculdade. Aí quando a gente volta pra faculdade, depois dessa perda tão grande, né? É outra pessoa, outra cabeça. Total. A gente amadurece muito com perdas, né, amiga? Demais, demais. É assim, no outro episódio eu até falei, né? Às vezes a vida te convida a Sim. mudar, a amadurecer, e outras vezes ela te obriga, né? Sim. E eu acho que quando a gente passa por essa dor, por essa... Quase o perder a sua própria vida também na dor, né? Sim. Porque é possível disso acontecer também. Uhum. Diante de tragédias, assim, né? Você pensa que eu vou ter que eleger na minha vida o que é importante, o que não é, vou ter que colocar as coisas no seu devido lugar. Grande, né? Exatamente. As coisas que a gente tinha muito difíceis, problemáticas, ficando pequenas perto do Com problema certeza. que a gente passa. E além disso, é um trauma, assim, meio que familiar, né? Vocês viveram Sim. isso tudo juntas, né? Uhum. Apesar do luto ser uma coisa muito individual, cada um vive de uma forma, Sim. você, sua mãe, suas irmãs, seu irmão, todos viveram essa dor e precisavam dar um jeito de conseguir seguir, né? Uhum. Sim, foi bem difícil. Acho que o pessoal lá em casa segurou mais a barra por minha causa. Ficou todo mundo muito preocupado comigo. Porque eu já estava vindo numa época meio conturbada, né? Tendo crise atrás de crise. E quando aconteceu isso, eu soube de um jeito péssimo. E estava passando uma situação bem delicada na época. Então ficou todo mundo muito olhado para mim, sabe? Voltado para com essa preocupação mais em mim. Sim, sim. Acho que eles tiveram um luto meio tardio por causa disso. Ah, sim. Mas todo mundo viveu, né? Não teve como fugir disso. Não tem como. Né? Aliás, a gente tenta às vezes, né? Sim. Distrair, enfim, pra conseguir sobreviver àquela tsunami que vem. Você fala, o que eu vou fazer com isso, né? O meu pai era uma pessoa muito presente, né, Gabi? Uhum. Na vida de todo mundo de que ficava perto dele. Dos Sim. meus amigos, da minha família. Então, até hoje, não tem um dia que eu não passo sem falar do meu pai. Sim. Porque ele tá presente mesmo na minha vida até hoje. E é uma coisa que a gente nunca deixa de ser, né? Você nunca vai deixar de ser mãe da Lia, eu nunca vou deixar de ser filho do meu pai. Com certeza. E isso faz parte da gente, né? E eu acho que conseguir colocar isso em prática, de falar dessas pessoas como são pessoas presentes, é uma coisa que muda, né, o Sim. jeito de sentir, Uhum. né? Muda muito, assim, você conseguir falar, minha filha, meu pai, eu tenho 3 filhas. Então, assim, eu acho que faz todo sentido isso que você falou. Sim. E aí, como que você se encontrou, assim, mesmo com isso tudo, você consegue pensar no momento que, mesmo com isso tudo, você falou assim, cara, eu ainda tô aqui, então eu preciso... Você acha que foi voltando pra faculdade? Você acha que foi fazendo alguma coisa? Ou você não consegue identificar? Eu não tenho muita lembrança desse processo, né? Foi um processo muito traumático, eu meio que apaguei da minha cabeça. Mas quando eu voltei pra faculdade, eu voltei mais pra mim, né? Porque, vamos lá, na verdade, quando eu criei o grupo acadêmico, o núcleo, sim. o NASF, eu consegui me reencontrar. Que aí eu comecei, eu tava fora da faculdade, meu propósito na faculdade nunca foi ser rica nem nada, porque minha mãe é médica, então eu tô acostumada com... sei que não era pra ser rica, né? Porque trabalha pra caramba a vida Sim. toda, eu também trabalho muito. E eu entendia que eu não ia enriquecer da medicina, então o meu propósito dentro da medicina sempre foi ajudar as pessoas. E quando eu tava afastada, eu comecei a procurar uma forma de ficar mais confortável no hospital. Então eu fazia festas no hospital. Eu fazia festa de Páscoa, festa das crianças, festa de Natal, arrecadava dinheiro, Eu lembro. arrecadava brinquedo, arrumava as coisas, fazia uma força-tarefa pra gente poder fazer as festas lá. E foi dessa forma que eu consegui me reinserir ali dentro do hospital, ajudando as pessoas. Aí, depois da terapia, consegui voltar. Eu tinha uma pendência numa disciplina que eu não passava de jeito nenhum, em patologia, de jeito nenhum. Aí eu consegui destravar isso, passei em patologia e voltei pra faculdade. Aí eu comecei a ver que eu tinha mais
clareza nas coisas, sabe? Uhum. Mais maturidade, conseguir aprender. Tudo que eu não aprendi na faculdade, a vida antes toda, eu aprendi no internato e eu sou muito grata a todos os meus professores que me entendiam. Às vezes eu chegava no hospital chorando e não Sim, queria. imagino. E aí eles me davam tempo e foi ótimo. Eles me acolheram muito. É porque o luto tem disso, né? Ele não avisa o dia que você não vai estar suportando, né? Às vezes você faz um plano, você marca uma coisa com alguém, e aí chega o dia você fala, não tem condição de encontrar ninguém hoje, não tem condição de olhar pra alguém e não chorar. Sim. Né? Porque é um sentimento muito forte, né? Que vem e dá uma sufocada, né? Arrebatador. É arrebatador, exatamente. E você sempre teve essa veia, né? Assim, do voluntariado, de se envolver... Isso vem dele, né? Isso vem dele, né? Sim. Sua irmã também. Sim. Todo mundo lá na sua casa, né? Todo mundo. Tem isso. Então, engraçado, né? Tá vendo como na dor a gente tem essa sensibilidade, né? De novo, no outro podcast eu falei disso, né? De tentar, desse início desse projeto, é tentar, assim, fazer com que as coisas que eu já sonhava, já desejava, virem alguma coisa que alcance o outro e também me esvazie de alguma forma daquilo que eu quero extravasar, mas que seja construir alguma coisa, né? A gente tira da dor um processo criativo também. Sim. De o samba com beleza, né? Que a gente tenta fazer, né? Apesar de estar, assim, amputado. Né, Paulo? Eu acho que quando a gente ajuda as pessoas, a gente é mais ajudado do que ajuda, né? A gente recebe uma energia legal. Dentro da minha espiritualidade, a gente acredita muito nisso, né? De ajudar o próximo, de tratar as pessoas como a gente gostaria que tratasse. E isso é muito reconfortante. Que a gente vai lá ajudar e ver aquelas crianças todas felicíssimas dentro de um contexto doloroso. E aí aquilo é muito gratificante, sabe? Aquele sentimento dessa ajuda que a gente dá de coração, né? Ver as possibilidades também, ver o mundo acontecendo, Sim. ver outras experiências, eu acho que amplia, né? Você sai um pouco disso, daquela dor que você precisa vivenciar, Sim. né? Na sua solidão, enfim, e enxerga o outro também, né? Isso é importante, porque dá voz à sensibilidade que a gente precisa ter para seguir, né? E aí, você sempre pensou em psiquiatria? Não, eu entrei na faculdade querendo ser médica sem fronteira. Tudo a ver também aí, ó. Eu queria viajar no mundo inteiro fazendo infectologia, que eu queria fazer na época. Depois, no segundo período, eu mudei, queria ser pediatra. Depois eu fui mudando, quis ser cardiologista, saí da faculdade falando que eu ia fazer medicina da família. Mas na pandemia eu acabei sendo coordenadora do setor do Hospital da Posse. Depois que eu me formei, eu virei médica da rotina do Hospital da Posse. E no processo, infelizmente o meu chefe faleceu de Covid. E como eu era a funcionária, que eu era acadêmica do setor, mais antiga, eu fiquei de coordenadora no lugar dele. E isso recém-formada, com 28 anos. Nossa. E no meio da pandemia. E nesse período da pandemia, eu tinha que ir ao NAF, no Núcleo de Atendimento à Família, dar notícia para os pacientes, dos pacientes para os familiares. Não só notícia de óbito, mas notícia de como eles estavam, porque eles não tinham contato com a família, né? O único contato que eles tinham era com a gente. Então, a gente levava bilhete, levava ursinho, cheiro, umas coisas assim para eles, para dentro da enfermaria. E a gente conversava um pouco sobre o quadro do paciente. E aí, eu tinha que fazer eu sempre tive o quadro de o perfil de escutar a pessoa, eu fazia aquela escuta mais atenta ali, aí que eu falei assim, caramba, isso é legal. Saltou aos olhos, né? Sim, acho que eu gostaria de trabalhar ouvindo as pessoas, né? Aí eu escolhi ser psiquiatra. Que legal. E aí, você gostou? Foi um mar de rosas? Óbvio que não. Não. Eu fiz a pós-graduação, eu não sou psiquiatra, né? Eu sou médica pós-graduada em psiquiatria. Ano que vem eu vou fazer o teste, a prova de título. Que aí eu vou ser psiquiatra, se Deus quiser. E no início eu achava um saco,
Porque a gente se frustra, né? Quando acha que eu vou pegar vários casos de pessoas muito graves e não é bem isso que a gente vê no dia a dia. Sim. E eu sempre gostei mais de desafio, né? Mas eu nunca tive medo também de fazer as coisas. Então eu já entrei, comecei a atender e vamos que vamos. E você se preocupa muito, né, assim, nesse caminho, né, de ter que dar diagnóstico, de ajudar a pessoa a entender o porquê daquilo que está sentindo, enfim. E às vezes até direcionar, porque às vezes a pessoa vem com uma demanda pronta e uma resposta pronta que quer que você assine embaixo. Sim. Não é assim que funciona, né? Óbvio. Sim. Então, de reorganizar também nesse sentido, olha, isso aqui é um episódio, é diferente, Sim. de um transtorno Com e tal. certeza. E aí você tenta... trazer aquela pessoa pra si também. Sim, nisso, de novo, de você ainda tá aí, isso aqui é uma questão, né? Sim. Você está, ou você tem isso, mas você é fulano de tal. E você se preocupa com isso? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar em fazer diagnósticos, né? E rotular as coisas quando a pessoa está num sofrimento muito grande, sem entender porquê daquilo. E aí sim eu acho importante a gente fazer um rótulo para aquilo, né? O que você tem dá é nome, isso. né? Exato, dá nomes. Porque aí, pelo menos comigo, né? Foi assim, porque eu tinha uns comportamentos meio esquisitos. Não esquisitos. Eu era meio maluca, né? Quando eu era mais nova. Quando eu era adolescente. Ainda sou. É uma pergunta? É uma pergunta. Não é? Não é? Maluca, beleza. Eu fazia umas coisas meio inconsequentes. Sim, intensa, né? Muito. E também a depressão era muito grande. Muito. E era muito difícil eu entender aquilo. Porque era muito doido. Às vezes as questões do corpo, né? Eram muito latentes. Sim. Às vezes eu tava com 40 quilos ou eu tava com 100. Lembra que você saiu na revista? Sim. Né? De emagrecimento. 52 quilos que eu tava. Tava bem magrinha. Sim, eu tava com anorexia. Exatamente. E aí, por trás disso, tinha essa questão da anorexia que as pessoas não sabiam, né? Sim, com certeza. E aí, essa 8.800 que eu falo, né? Porque não era um 80, era uma coisa bem... Também não chegava a ser 8.000, mas esse período depressivo muito intenso, essas euforias que eu fazia, umas coisas meio doidas às vezes, colocava minha vida em risco e tudo mais. Era muito estranho, porque era esquisito. Às vezes eu só achava que eu era preguiçosa e que às vezes eu tava, sei lá, ansiosa e eu saía na rua fazendo um monte de merda. E depois eu chegava e ficava... culpada. Caraca, olha o que eu fiz. Caramba, viajei muito. E o diagnóstico veio primeiro com a Gabriela. A gente sempre olha pro mais novo, né? O diagnóstico sempre veio com ela. Ela teve um episódio. Aí fecharam o diagnóstico dela. E depois disso, a gente foi investigando em todo mundo lá em casa. Aí a gente percebe... minha mãe com problemas psiquiátricos, Shamila com problemas psiquiátricos, o meu pai com problemas psiquiátricos. E aí a gente foi percebendo ali que sempre esteve, né, aquelas comorbidades e os diagnósticos e tudo mais. E foi quando descobriram que eu também era bipolar, eu e a Gabriela. Aí foi outro divisor da minha vida, né? Imagino. Porque eu consegui entender por que era aquilo, por que às vezes eu queria morrer, acordar e não queria levantar, mesmo antes do meu pai ter falecido. Eu tinha essas questões. Mas aí o diagnóstico veio depois do falecimento do seu pai? Veio depois do falecimento do meu pai e depois que eu fiz a pós-graduação. Ah, interessante. E aí, de novo, você se remexe por inteiro, né? Entendendo o que estava acontecendo agora. Deixa eu me pensar aqui de novo de uma situação intensa para eu poder ver quem eu sou, o que eu vivo, o que é comportamento, o que é, exatamente. Né, o que faz sentido, o que não faz. Fecha muitas abas, eu acho que fecha muitas perguntas, mas também abrem-se outras, Sim, né? Com certeza. Tem coisas que não dá pra gente camuflar no transtorno. Não, com certeza. Eu tenho plena consciência que eu gasto muito dinheiro por causa do transtorno, mas é um padrão de comportamento meu. Então, quem tem que resolver sou eu. Não vai ser um remédio que vai resolver, né? A gente esbarra com isso, né? O meu psicólogo sempre fala isso pra mim. Tá, tenho problema, mas isso daqui é um padrão de comportamento e a gente precisa resolver. Vamos ter que vigiar. Pensar para além disso, né? Sim, desse com transtorno, certeza. Né? Não vai ter remédio Porque senão certo. A gente acaba também paralisando numa questão, né? Com que certeza. não tem...
tem, assim, justificativa de alguma forma, mas não é só aquilo, né? Sim. A gente tem outras coisas também pra avaliar, pra dar conta, né? Exato. Então... Fugi um pouquinho também da pergunta e você me perguntou se como é que eu fazia para lidar com essas questões de diagnóstico, se eu sempre fazia coisas de medicação, né? Eu tentava explicar para o paciente que ele ainda estava ali, né? Eu tento sempre explicar para os meus pacientes que o sofrimento é inerente ao ser humano, que a gente precisa sofrer quando tem que sofrer e que se não sofrer tá errado. Como que você vai ter uma perda enorme e você vai ficar lá? Tá ótimo. Impossível, né? Sim, pode ser aí que a gente tem que ficar preocupada. Exatamente. Pode até ser que no início aconteça de ter um pouquinho de negação do luto e tal. Sim. Mas não tem quem fique inteiro quando tem uma perda muito grande ou quando tem alguma coisa que é pra sofrer mesmo, né? Eu me lembro que quando meu pai faleceu, eu ficava desesperada que a minha mãe tava demorando pra chegar em casa do trabalho. Porque foi assim que aconteceu, né? Então, o meu psiquiatra falou assim, Paula, tem um mês que seu pai morreu, saiu de casa e não voltou. Você tá achando que você vai ficar com a sua mãe na rua e você vai ficar de boa. Ok, né? Sim. Aí que eu entendi que nem tudo era medicação, nem tudo... E eu tento colocar isso na vida dos meus pacientes. Amiga, é muito difícil porque as coisas cotidianas esbarram na nossa dor, né? Sim. E aí quando a gente lida com pessoas, atende pessoas, fala com pessoas, vez ou outra também esbarra, né? Nossa, horrível. Imagina assim... E choro várias vezes. Choro. E tô ouvindo algumas coisas às vezes no consultório, eu fico, gente... Ai, é difícil, né, a gente se separar. Total. Mas como que as nossas vivências enriquecem a clínica, né? Sim. Demais. Uhum. Porque a gente começa a sentir na pele algumas coisas, né? Sim. Não que uma pessoa que não tenha sofrido uma perda não possa atender um enlutado, não é sobre isso. Uhum. Mas quando a gente vive, a gente entende um pouco da onde dói, assim, né? Sim. Consegue acolher de uma forma bonito. A gente vê que as pessoas vivem as coisas de formas diferentes. O meu psicólogo me falou isso uma vez, porque eu estava atendendo numa área de muita risco, né? Muito vulnerabilidade social. E eu ficava destroçada quando eu chegava de lá. Eu falava, Clodoaldo, como que essa pessoa viveu isso? Aí ele falou pra mim, Paulo, tem muita gente que olha pra você e fala, como que ela viveu isso? Ou então, pra essa pessoa que aconteceu isso é normal na vida dela. Ela não vê uma coisa que seja tão ruim quanto é pra você, né? Com certeza. E essas diferenças são muito interessantes no dia a dia na clínica, né? E é muito importante essa sensibilidade, né? Em perceber para também... uma coisa é você... Uma dor esbarra em você, outra coisa é você fazer daquela dor a sua dor e você virou o protagonista daquela situação. Você não é, né? Você ali é a médica que tá ali conduzindo e tal, o sujeito suposto saber daquela situação, mas a dor ali não é sua, não é você que tá em evidência, né? Então isso também é um desafio. Sim, né? Por isso que às vezes as pessoas falam, como é que você consegue, como é que vocês conseguem, né? Não absorver a dor do outro e tudo mais. Não é que não se absorva, né? A gente enfatiza que é do outro, que a gente precisa deixar o outro em evidência, né? Sim. Escutar, dar voz àquilo, né? Como que você se sente. Exatamente. Não é como eu me sinto. Exatamente. Porque senão, assim, diversas vezes eu ouvi de pacientes, eu ia para uma psicóloga, mas no final quem tava falando mais era ela e tal. Claro que tem muito do discurso do que a pessoa entendeu daquilo, né? Não querendo falar do profissional, mas tem alguns casos que a pessoa realmente deixa passar do ponto essa sensibilidade, essa emoção ali que esbarra, né? Sim. É um desafio, né? É muito difícil. É muito difícil. Tem que lidar com o sentimento do outro é muito difícil. Com certeza, com certeza. Mas é uma missão aí, digamos assim, né? Isso aí. A missão caiu no seu colo e você... Vamos, nós duas. Aliás, por que a não me chama de doutora? Eu nunca te perguntei isso, né? Porque doutora é minha mãe. A Valerinha! Passei muito tempo escutando. Quando eu tô junto com ela e alguém fala assim, doutora, por mais que me chamem de doutora também, eu sempre acho que é ela, não sou eu. Mas é mentira. Eu sempre prezei pela proximidade do paciente comigo. Porque as pessoas têm muito ideia de que, o médico.
Tem mesmo. Sim. E o próprio médico, às vezes, gosta de estar nesse lugar, né? Não me misturo com o médico. Não me misturo com essa gentalha. Tô brincando. Mas eu acho que é primordial para o tratamento psiquiátrico o paciente acreditar em mim e comprar minha ideia. Então, eu me aproximo o quanto é possível, né? Mostrando no dia a dia, né? No meu Instagram, como é que é a minha vida, como é que é de verdade a minha vida, sem maquiar literalmente. Mostrando todos os meus desafios, o que eu passo por tudo que uma pessoa normal passa, porque eu sou uma pessoa normal. E as pessoas não entendem isso, né? Todo mundo acha que médico é rico, que viaja, a maioria deles. Mas existem médicos e médicos. E o meu objetivo sempre foi esse, de trazer o paciente mais próximo possível, porque assim eu consigo que o paciente faça aderência ao tratamento. Entendi. E também porque eu não me encaixo nesse mundo mediciner. Eu sempre achei isso muito Nunca absurdo. se encaixou, né? Nunca. No início da faculdade, eu detestava ir pra faculdade. Porque só tinha loura sem querer criar estereótipos, magras, louras. Criados, estereótipos já criados. Sim, de HB20. E eu nunca fui desse jeito. E você me conheceu quando a gente se aproximou de novo, depois que que eu fiquei um pouquinho mais velho. Assim, uma mulherzinha da caverna, falando, Gabriela, arruma minha roupa aqui pra eu ir, porque eu tenho 4 madrinhas pra ser. Você é madrinha de 4 casamentos esse ano. E você me arrumou, porque eu sempre fui isso. Sempre fui eu. É isso. E aí, cortamos pra Paula pessoal, né? Que aí passou tudo e tal. Passou, não, né? Está aí com você, junto com você. E aí você decide ir viver sua vida, seguir, construir sua família, né? E aí, engravida. Casei em mania, né, Gabi? Yuri foi lá pra casa. Yuri dela, tá, gente? Dela também tem um Yuri. Meu Yuri foi lá pra casa doente, com Covid. E ele nunca mais foi embora, eu nunca mais deixei ele embora. E aí a gente casou depois que o Fernando nasceu, né? Casou no cartório. Carneiro. Mas a gente mora junto já desde 2020, que foi um ano da pandemia. Ele veio morar comigo. Ele falou assim, não vai dar certo, só vai dar certo se a gente for morar junto. Na outra semana eu tinha uma casa. Aí... Vem com problema que eu vou com a solução. Exatamente. Tá? Aí tá casamos. Certo? Aí fomos morar junto, né? Casamos. Sempre falei que eu nunca quis casar, ter festa, essas coisas. Sempre conhece. As pessoas não me conhecem. Eu não sou assim, não tenho... Nunca... Acho que desde que meu pai morreu, eu nunca mais quis ter casamento na igreja. Perdeu meio sentido daquilo pra mim. Até de outras comemorações, né? De formatura, não quis ter também. Ficou meio sem graça. Bom, agora, depois que as crianças nasceram, isso ressignificou muito na minha vida, né? Natal, Ano Novo, Páscoa. Essas coisas em família, né? O meu marido trouxe os meus filhos e a gente ressignificou a nossa família, que tinha se perdido um pouco nessa questão de ficar junto e tudo mais, de ter motivo para comemorar. Sim, daquele vazio, né, que ficou. E antes de ter o Fernando, eu tive 4 perdas gestacionais, né? Então foi uma coisa de que eu encontrar com a Luciana, com a obstetra, no hospital, e eu falar assim... Agora, no próximo neném, a gente vai tentar levar até o 2º trimestre, né? E ela falava, Paula, a gente vai dar certo, a gente vai conseguir. E que eu já não tinha mais esperança de conseguir engravidar, eu já... E você tentando ficar cascuda na dor, né? Sim. Ali. Depois, no 4, eu já tava... Quando eu perdi o último neném, eu perdi o neném e fui pro carnaval, meu Yuri. Sim. E aí eu engravidei um mês depois. Foram muito próximas, né? Uma gravidez da outra. Sim. Eu tive uma gravidez química, que a gente chama, né? Não chegou a ter saco gestacional, nem nada disso. Foi bem no iniciozinho mesmo. Um aborto retido, que foi horrível. Que um aborto retido é quando o neném para, né?
não tem mais vida. E você tem que esperar um tempo para não fazer uma cureta, né? Que é um exame invasivo e tem riscos. Você tem que passar por um tempo pro próprio corpo expelir. Eu tinha 8 semanas dessa gestação. E a gente entra num trabalho de parto, não é bem um trabalho de parto, porque deve doer muito mais o trabalho de parto, mas entra num período expulsivo ali, né? Então, eu lembro que eu tava sozinha em casa e foi ótimo eu estar sozinha em casa, porque eu não assustei ninguém e eu abaixei doía muito. Abaixei no box e liguei uma água quente e liguei de vídeo pra Gabriela. E eu ria. Gabriela, tá saindo, neném. KKKK. Rindo de nervoso, né? É claro. E aí ela falando que eu tinha que fazer e tal, e preocupada, porque tava sangrando, né? Mas foi o pior dos abortos que eu tive. Foi esse. Porque eu ficava meio que sentindo um bebê morto dentro de mim, né? Ficava assim, tendo que levar a vida e trabalhar e conseguir fazer as coisas que eu tinha que fazer. Lembrando daquilo o tempo todo. Imagina. Foi horrível. Aí depois eu tive mais 2 outras perdas. E aí, no Fernando, a gente entendeu o que acontecia. Eu tenho síndrome do ovário policístico. Então, tinha algumas alterações hormonais. E tanto no Fernando quanto a Pérola tiveram alguns descolamentos do saco gestacional, né? Que ainda não tem placenta no início. Mas tiveram uns descolamentos. A Pérola chegou a descolar 80%. Caramba! Ela ficou presa numa tripinha. Mais do que o Fernando, então. Mais do que no Fernando. E apesar de ser mais grave, eu fiquei muito calma na gravidez da Pérola. Porque eu já tinha passado... Os mesmos problemas que eu tive na gravidez do Fernando, eu tive na Pérola. Mas eu já tinha passado por aquilo, então eu sabia o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que esperar, né? Eu não podia me mexer. Tinha solução, porque teve um desfecho positivo, né? Com certeza. E quando o Fernando nasceu, Fernando é o nome do meu pai, né? Foi um acontecimento... Vivi de novo. Imagina. Eu renasci naquele dia ali. Eu meio que vivia no automático, sabe? Sim. Eu renasci naquele dia. Imagino, nossa, e aí vivenciar esse puerpério, né? Depois de tantas perdas, inaugurando com a perda do seu pai, depois a perda dos bebês, né? E aí, a expectativa que a gente fica, né? De conseguir levar a gravidez adiante. E aí, isso que você falou, de ficar, ai meu Deus, então vamos até o segundo? Não, vamos até o final e tal, né? Como que a gente vai tentando se habituar à dor, né? Vou tentar até aqui então, já sei que vai dar ruim e tal. Certo. Mecanismo de defesa total, né? Sim. Pra gente tentar sobreviver naquela dor, que ainda uma nem tá fechada, e aí abre outra, sequência de perda, né? Sim. E aí Fernando veio. Aí trouxe, né? O puerpério do Fernando foi levíssimo. Foi. Porque eu olhava pra ele e ficava... Ai, que lindo. Eu fiquei 3 dias acordada com medo do menino broncoaspirar. Mas eu não tava cansada, eu tava ali entregue àquilo, né? Eu só vivia pra aquela questão ali. Eu não parei de trabalhar também, porque chegou uns 2 semanas, eu já tava agoniada. Falei pro Yuri, não aguento mais ficar aqui só fazendo isso, eu tô me sentindo inútil, eu voltei a trabalhar, então foi tranquilo, sabe? Dava pra eu trabalhar de casa, eu cuidava dele direitinho. O Fernando, apesar de acordar muitas vezes durante a noite, era um bebê tranquilo, até hoje ele acorda muito, né? Mas foi bem mais leve que o da Pérola. Porque aí eu tinha que dar atenção pra 2. Pra 2, é muito diferente. Fernando tinha 1 ano e 3 meses quando a Pérola nasceu. Nossa, é um bebê. Sim. É muito diferente. E você se surpreendeu com a mãe, Paula? Eu acho que eu sempre estive preparada pra isso. É? Quando eu era mais nova, eu falava que eu queria ter 5 filhos. Já tô quase, né? Agora eu tô no 4º. Tem Jasmine, que veio de presente. Sim. Fernando, Pérola e tem outro na barriga. Ela falou! Eu tô com a pessoa mais fértil da cidade, gente. As 2. Povoaram a cidade. Não senta ninguém eu, aqui, você, cuidado. Minha mãe e a sua povoaram a cidade. Nova Iguaçu tá completo. Sim. Ai, caramba, Paulo. E quando eu descobri essa última gravidez,
Não vou falar que foi de surpresa, porque eu fiz conta, faço conta. Uhum. E peguei o Yuri de surpresa, né? Que ele virou pra mim e fez: Paula, uma fortuna de escola. Como assim que você tá grávida de novo? E eu, vamos. Sempre quis ter 5 filhos, né? Uhum. Aí veio Jasmine de presente, Fernando, Pérola, o neném novo. Então, nas suas contas falta só mais um. Mas Será? eu acho que... Eu acho que você vai dobrar a meta. Eu acho que não vão deixar eu fazer isso. Por quê? Porque como é que eu vou trabalhar só pra viver? Eu tenho que ver meus filhos. Ué, a gente muda alguns planos, troca alguma coisa, Não, enfim. Gabi, eu não tenho maturidade pra pensar em ter filho. A gente sabe quando... Já viu aquele meme de que tô pensando de novo? Como que é? Que a mãe fica assim, tô tendo aquela coceirinha. Eu acho que é isso, não é? Não é isso? Quando um vai crescendo e você... Ai, já durmo outra noite, hora de fazer outra. Exato. Vai ser assim, se não fizer nada, uma vasectomia ou alguma outra coisa assim. Pois não é. Não tem juízo. Não tem juízo, Nenhum. né, Paula? Não tem. Tá bom, né? Tá legal assim, eu acho. Sim, tô muito Espero feliz. que sim. Agora, você falou uma coisa interessante aqui, abrindo um parênteses, né? Um parêntese. Como é importante a gente se encontrar, né? Porque é o tema, de novo, do nosso podcast. De saber que a gente ainda tá aqui, mas saber também que em vários momentos da vida a gente se perde para se encontrar de novo, no sentido de a gente muda. Sim. Né? A gente faz várias mudanças ao longo da vida aí. A maternidade, por exemplo, é uma dessas revoluções que a gente vive na vida. E aí, tendo vários filhos, a gente vive várias revoluções, porque cada um requer uma coisa, né? Sim. Cada um é uma demanda. E você disse assim, cara, eu acho isso muito verdade. Eu acho que o mais difícil da maternidade é, às vezes, essa resistência que a gente tem em se entregar ao sacrifício que vai ter que ser feito. Tipo, privação do sono. Pra mim, é a coisa mais difícil, eu acho. Sim. Eu sempre amei dormir e tal, não sei o quê. Então, é uma coisa muito difícil. Apesar de não ter sido... A minha filha não ter sido uma bebê que ficava acordada, nenhuma das duas. Ficava acordada a noite toda, acordava pontualmente pra mamar e tal. Mas... Quanto mais você resiste a essa entrega, mais sofrimento há. Você percebe isso também? Que às vezes a pessoa fica, meu Deus, eu não consigo mais ver nada, eu não consigo mais sair. E não consegue mesmo, porque é isso. Às vezes a gente consegue fazer cocô. Uhum. No banheiro. É verdade. Mas quando você aceita que essa entrega faz parte daquele tempo, sabe, sei lá quanto tempo é, né? Eu acho que o mais angustiante é que você não tem data pra acabar isso. Sim. A gente fica criando, já tá 3 meses melhores, 3 meses melhores, né? Aquele fake, né? Sim. 3 anos melhor. 3 anos melhores, 3 meses melhores, só muda a dificuldade, mas a dificuldade continua, enfim. Não vou assustar ninguém. Até porque eu tô na terceira. Ninguém falou, né? Alguma coisa tem que fazer a gente repetir, né? Sim. E aí, eu acho que essa coisa, cada um constrói ela. É individual. Mas quanto mais a gente resiste a essa entrega, assim, sacrificial mesmo, porque acho que não tem outra palavra, Sim, né? Não tem. Mais difícil fica. Porque você fica sempre com a sensação de que você não tá conseguindo ser, você tá só fazendo, mas na verdade você tá sendo super. Sim. Você tá sendo por uma causa, por alguma outra coisa, né? E a gente se sente super culpada, né? Se for fazer outras coisas. Eu acho que isso vai ser até o fim, né? Sim. A gente consegue mobilizar melhor as nossas outras tarefas depois de um tempo. A gente vê também a autonomia da criança, aquela coisa indo adiante. Aí você entende que você consegue estender mais a sua ausência. Mas sempre fica aquela interrogação, né? De caramba, eu podia ter, sei lá, feito mais aqui. Podia trabalhar menos. Podia trabalhar menos. Isso aí. Podia ter brincado quando dorme, né? Sim. Ai, podia ter brincado mais. Ai, perdi a paciência aqui. Mas, gente, fazer o quê? Ser humano é assim, né, Paula? Sim. A gente tem um desafio muito grande lá em casa, que é Pérola. Ela é muito brava. Ela é muito brava. Sim. Ela é apaixonada pelo pai dela. Aí ela fica o dia inteiro, Papai Yuri, Papai Yuri, Papai Yuri. Ela me odeia. Brincadeira. Mas ela prefere o pai. Olha, eu acho que essa menina... O Édipo chegou cedo. Essa menina veio pra pagar os meus pecados. Pra eu pagar os meus pecados. Porque eu era assim com meu pai, né? Que minha mãe, nada. Meu pai, bruxa. Meu pai era o papai.
e igual ela, e ela é igualzinho a mim com ele. Aí eu fico meio, gente, será que eu tô pecando, que eu tô trabalhando muito? E o Yuri fica mais em casa, então ela gosta mais dele. Mas Gabriela, que loucura! Ela ama aquele garoto. Idolatra o pai. Idolatra. Mas na hora de acordar de madrugada, ela chama a mamãe. Ah, a parte mais difícil Sim. fica pra você. Pois é. Tá vendo, gente? Não é fake, é isso mesmo. Acaba que a parte mais difícil a gente toma conta, né? Sim. Esse assunto é longo, né, Paula? Sim. Isso aí dava pra, sei lá, uma série de A episódios. gente divide bem as tarefas. Eu sei que o seu Yuri também. Sim, sim. É porque às vezes as pessoas... Às vezes a gente escuta, porque ele te ajuda e tal. Gente, não é ajuda, né? Eu sempre tento falar, ele é um pai implicado ao que ele precisa fazer. Sim. Ele é um pai implicado, porque infelizmente hoje em dia a gente vê um buraco, um rombo muito grande na paternidade, né? Sim. Então, quando a gente percebe um pai que tá fazendo o que tem que ser feito, às vezes visto como ajuda, Sim. né? É encarado como ajuda. Olha, que paizão que ele é. E eu fico... E aí a gente tenta conduzir isso de uma forma que seja educativo pro outro, Sim. mas também não seja grosseiro. Eu sou grossa, né? Você não. Diversas vezes eu sou grosseira. Aí você responde como? Muito sem filtro, né, amiga? Às vezes falam, e ele leva as crianças na escola. Não Parabéns, foi geração que é um espontânea, né? Pois é, uhul. Ai. Muitas versões, né, que existem numa mesma pessoa. Olha quanta coisa a gente carrega. Sim. E tem que dar conta e tem que, ao mesmo tempo, saber que tem alguém ali que precisa de coisas íntimas e pessoais, né? Que não tem a ver com esses atravessamentos. Porque, além disso tudo, ainda tem carreira, ainda tem desafio profissional. Aí você quer evoluir, quer progredir, quer ser vista de alguma forma, né? Sim. Tem a coisa de ser... ser colocada em evidência de alguma maneira, né? Reconhecida. Blogueira, empresária. E não se... Hoje em dia, né, nessa era, a gente não se cansa de pegar mais papéis para assumir, né? Como se o nosso valor tivesse enquanto a gente produz, né? Uhum. Então, acho que parar e pensar assim, caramba, onde é que eu tô nisso tudo? É um exercício difícil, mas extremamente importante, né? Porque a gente vê o quanto o adoecimento tá envolvido nisso também, né, Paula? Uhum. Dessa falta de pausa, dessa falta de entender o próprio limite, entender até onde pode se ir, entender que produção é diferente de uma máquina de um sujeito, né? Então, a gente é atravessado por outras coisas, por emoção, por, enfim, sintomas. A gente aprende a priorizar mais a gente, eu acho, pelo menos pra mim foi assim, quando os filhos da gente nascem, né? Que aí a gente começa a prioridade são eles, mas acaba que implicitamente somos nós também. Porque a gente se entende como tão importante, sim, né? Como fornecedor de tudo. Exatamente. Uhum. O medo dá o medo de morrer, né? Sim. Meu Deus, como é que eu vou morrer e deixar essa criança aqui? Exatamente. Né? Isso melhorou muito depois as minhas questões da bipolaridade quando o Fernando nasceu, porque eu não podia mais morrer. Antigamente. Colocava em risco, né, a vida. Aí. Fazia muitas loucuras. Quando ele nasceu, já era uma coisa de que eu não posso morrer. Dá uma segurada aí, então, né? Eu ficava com medo de dirigir, às vezes. Uhum. Umas coisas que são... A gente passa os períodos que são meio estranhos, né? De baby blues e tal. Sim. E é aquela coisa de que não posso faltar e preciso estar presente, mas também quer estar presente em todos os... Não dá. Não dá. São muitos, sim, né? Muitos papéis. Todos. E aí a gente precisa estar presente pelo menos pra gente mesmo, exato, né? Aí a gente senão a gente vira fantasma, né? Tempo, né? Com certeza. Acho que ao longo da vida, né? É sempre uma pergunta que a gente fica se fazendo e tentando responder. Quando foi, né? E mudando a resposta. E isso é bom, porque o dinamismo da vida requer isso, né? Pensa se a gente tivesse realmente a síndrome da Gabriela, de nasceu assim, vivia assim, morria assim, né? É impossível. Eu acho que é impossível afetar e ser afetado na vida. Sim. E não metamorfosear. Sim, verdade. E também mudar, mas continuar a gente, né, Gabi? Às vezes eu me vejo tão
16 anos ainda. Mas sabe que eu acho bom, Muito assim, a presente. gente ter esse encontro, assim, Sim. com pessoas que a gente conhecia na adolescência, que a gente estudou junto e tal. Uhum. E porque resgata algo que é nosso em essência, né? Sim. Traz aquilo que fica guardado, que às vezes é esmagado pela rotina, pela responsabilidade das coisas, enfim. Mas capturar isso de volta é trazer vida e lúdico pra vida, né? Uhum. Isso é muito importante. Porque a gente tenta maquinizar tudo, né? A gente tenta performar em todas as áreas e tal. Uhum. Isso é do ser humano, né? A gente quer entrega mesmo, e cada vez mais, porque agora a gente tá na era da entrega. Verdade. Então, é claro que tem um objetivo de entrega, mas a gente tem que trazer outros objetivos de sentido, enfim, que atravessam a gente intimamente. Eu acho que esses encontros, né, de pessoas que conhecem a gente desde muito cedo, Uhum. desde a nossa construção primária, digamos assim, resgata um pouco dessa essência, né? É verdade. Que precisa viver. E é muito bom ter você aqui e lembrar disso, porque essas loucuras da adolescência, esses dilemas que a gente já viveu, né? São importantes de serem resgatados, né? São muito importantes, né? Fazem Traz parte do que a gente gargalhada, traz Uhum. tudo, né? Sim. Ai, que bom. E aí eu vou caminhar para a última pergunta, que eu criei uma pergunta que eu quero repetir com todas as pessoas que passarem por aqui, que eu gosto de fazer. O que você acha, assim? Eu sei que você já viveu muitas e muitas coisas, né? A gente deu só uma palhinha aqui, porque acho que dá pra gente falar um ano durante Sim. tanta coisa. Muitas coisas. Mas você tem alguma metamorfose muito intensa na sua vida? Qual é a sua mais intensa metamorfose? Eu acho que duas. Quando meu pai morreu e quando o Fernando nasceu. Foram as duas coisas que mudaram muito a minha vida, né? A Paula que era antes dos 24 anos não existe mais. Não tenho mais aquela alegria toda que eu tinha. Porque, querendo ou não, a gente fica perde um pouquinho um pedacinho, né? Mas depois que o Fernando nasceu, voltou essa fagulhazinha, né? Então, o que eu perdi com a perda do meu pai, eu ganhei com o Fernando. Então, acho que eu renasci ali com o Fernando. Uhum. Então, os Fernandos da sua Sim, vida, né? são os dois divisores. Uhum. E são duas pessoas completamente diferentes, né? Uma coisa Sim. que a gente sempre tenta colocar. Eu imagino que para você tenha esse impacto, assim como também para mim, estar grávida da Clara, vivendo o luto da Lia também. Colocar cada uma no seu lugar é muito difícil, né? Porque a gente fica esperando preencher o vazio de fulano, né? Uhum. Daquele amor, daquilo que a gente viveu. E não é preenchível. Não é preenchível. Né? E mas não a gente pode adianta a gente viver procurar outras alegrias, sim. né? É isso que você falou. A tristeza dessa perda nos acompanha, Sim. né? Eu penso que uma perda assim tão relevante não é superável, né? Às vezes as pessoas ficam, quando que vai superar e tal. Não vai. Não é superável. Eu acho que a gente cria formas de viver, de elaborar, de seguir, de encontrar outras alegrias, de fazer outros sambas, de sentir dor também, porque há uma beleza em se permitir sentir dor, né? Uhum. Há uma coragem em mostrar que a dor também é importante para a constituição do sujeito e, como você disse no começo, é impossível não sofrer com tantas coisas que a gente vive nessa vida, né? Uhum. Mas lembrar que existem outras alegrias é muito importante e vivê-las, né? A gente não vai ser triste o resto da vida. Não. É isso, Paula, que bom te ter aqui. Eu queria até falar um pedaço que eu escrevi aqui no meu... na minha cola. Da música que fala assim, ó. Mesmo quando me descuido, me desloco, me deslumbro, perco o foco, perco o chão e perco o ar, me reconheço em teu olhar, que é o fio para me guiar de volta. Então, eu acho que em outros olhares, ou às vezes no nosso próprio olhar no espelho, a gente se guia, se encontra de novo. Então, nesses momentos da vida em que a gente se perde para se encontrar, os nossos encontros com o outro e com o nosso próprio olhar nos traz de volta para o nosso caminho, né? É verdade. Acho que é por aí. Outra coisa, gente. Eu vou abrir um espaço agora para Paula falar um pouco o que ela quiser falar. Você quer falar alguma coisa? Dar um recado? Onde o pessoal te encontra? Onde te encontra? Então,
Eu tenho um Instagram que não me chama de doutora. E lá eu falo um pouco do meu cotidiano, sem produções, eu tava falando sobre isso nos stories um dia desse, que médicos fazem superproduções pra aparecer no Instagram, lá não rola isso. Aparece eu de Vida sem filtro. olho e morta. E é um jeito de desmistificar um pouquinho, né, a vida mediciner. E queria agradecer muito você estar aqui, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. Nada, Obrigada amor. por ter vindo, por ter vivido essa experiência. Eu te admiro Adorei. muito, tá? Volte quando quiser, quantas vezes quiser. Deixa comigo. Você é muito bem-vinda. Obrigada. Isso. Antes de eu trouxe um mimo pra você. Obrigada. Tá bom? Botei até um bilhetinho aí, depois você lê. Vou ler. Obrigada. Beijo, Amei. Paulinha. Beijo, Beijos. gente. Tchau, tchau.